Então, pessoal, essa é a nossa aula prática número 2. Ela basicamente tem todo o embasamento teórico que a gente viu na aula prática anterior, né? E a própria capacidade do calorímetro, determinada na aula prática 1, vai continuar sendo usada para essa aula prática, ok? Então, basicamente o que eu quero estudar aqui é a entalpia de neutralização de um ácido e uma base. Inicialmente um ácido forte e uma base forte, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Depois um ácido forte e uma base fraca, ácido clorídrico e hidróxido de amônio. Tá? Os procedimentos são bem semelhantes ao da prática 1, então, mais uma vez, nós vamos colocar as duas soluções, né, que na prática 1 era água quente e fria, né? Vamos colocar as duas soluções no calorímetro, né, na nossa garrafa térmica, e esperar a cada 30 segundos até estabilizar e fazer a leitura da temperatura, ok? Então, inicialmente, nós já temos uma previamente preparada solução de hidróxido de sódio, né? Vamos transferir primeiro para um becker, para depois fazer a transferência para a nossa proveta, ok? Proveta de NaOH. Lembrando que quanto mais preciso nós formos com relação ao volume colocado, menor deverá ser o erro. Então, ok? E lembrando também que a leitura, né, do volume deve ser feita pelo menisco, né? Então a parte de baixo do líquido, ok? Como vocês estão vendo aí. Vamos transferir o nosso hidróxido de sódio para o calorímetro, que está seco, né? E agora nós vamos pegar a solução de ácido clorídrico e fazer essa mesma transferência e fazer então a reação de neutralização ácido-base, né, no caso um ácido forte e uma base forte, para determinar o calor de neutralização, o ΔH de neutralização nesse calorímetro, ok? Então, vamos tampar o nosso frasco de NaOH. Uma vez medida a temperatura, obviamente eu não posso usar o mesmo becker, ok? Então eu vou pegar um becker, porque senão eu já estou fazendo a neutralização direto no becker, né? Então, obviamente o material tem que ser outro. E vou transferir para a minha proveta, lembrando que a proveta é um instrumento de medição de volume, o becker não é. Até os 100 ml. Então, uma vez que nós já temos os 100 ml de ácido clorídrico, podemos finalmente, e seguindo os dados ou as etapas previstas na nossa apostila, podemos colocar o ácido clorídrico aqui no calorímetro e tampar imediatamente, porque assim que eu coloquei a primeira gota, a reação já começou, né? Tampei, misturo um pouco para homogeneizar essa mistura, né, essa solução. E a cada 30 segundos, então, eu vou verificar em que temperatura eu tenho até que ela se estabilize, tá? Então vamos passar para o quadro, para uma explicação do que está acontecendo e como que eu vou medir, né, esse ΔH, essa variação de entalpia da reação de neutralização de ácido e base, tá?
eu vou mostrar para vocês uma explicação teórica rápida de como vocês vão calcular a entalpia de neutralização desses ácidos e bases que a gente trabalhou aí. Então, basicamente, eu tenho uma reação aqui de reagentes gerando produtos, né? Então, no caso, a gente sabe que uma reação de ácido-base vai gerar sal e água, né? Esses reagentes e os produtos estão em uma determinada temperatura e pressão, ok? E, no caso do exemplo do ácido forte e da base forte que nós utilizamos, foi ácido clorídrico e hidróxido de sódio, né? Então, observe que eu coloco para o ácido clorídrico TA e P. Então, seria a temperatura do ácido, né, a temperatura que a gente verifica para o ácido clorídrico inicial. A pressão vai sempre aparecer P, porque eu não variei a pressão ao longo do sistema. A pressão é mantida constante, né? Mesmo a temperatura do ácido clorídrico ou da base também não foi mexida com ela, né? A temperatura do ácido e da base é aquela que vocês mediram inicialmente na própria proveta, tá? Mas, logicamente, a temperatura final é diferente da temperatura inicial do ácido e base, né? Porque na temperatura final eu já tenho a reação acontecendo, tá? Então, observe que eu coloco NaCl e água, que são os produtos, com TF e P, né? TF é diferente de TA e diferente de TB, tá? Logicamente, eu estou imaginando que o meu sistema, para essa reação, tem uma condição de ΔH da reação zero, igual a zero, e isso significa o quê? Significa que meu sistema está dentro de um processo adiabático, ok? Então eu estou isolando meu sistema, não tenho troca de calor, o ΔH é zero, né? Por isso que a gente fez no calorímetro, né? Na garrafa térmica, tá? E o meu sistema, no geral, o que eu quero calcular, envolve todos esses valores de ΔH. O ΔH do ácido, o ΔH da base, o ΔHc, que é o meu ΔH do calorímetro, né, que foi determinado previamente na aula 1, e o ΔHn, que é o da própria neutralização. Então, ela é a minha incógnita, é ela que eu quero determinar, né? Então, esse valor é que eu quero determinar. Eu sei que o somatório disso tudo tem que ser igual a zero, porque eu já determinei isso antes aqui, ó, quando eu fiz num calorímetro, né, no sistema fechado, ok? Então, quem é o ΔHA? Como é que ele é determinado, né? Então, o ácido clorídrico, a temperatura inicial A, ele passa para a temperatura final. É aquela temperatura que está dentro ali do calorímetro. Logicamente, essa variação que vocês verificaram é mínima, não acontece praticamente nada, mas eu consigo determinar o ΔHA pela integral da massa vezes a capacidade calorífica, né, a pressão constante, vezes a variação de temperatura, né? Que vocês devem se lembrar muito dessa fórmula lá do ensino médio, né, daquela Q igual a MC ΔT, né? Que vocês com certeza faziam Q macete, né? Então, Q igual a MC ΔT. O Q que eu estou falando aqui é referente ao calor, né? Que é o meu ΔH, minha variação de entalpia, né? Massa, capacidade calorífica e o ΔT. Então, no final das contas, integrando de TA a TF, né, eu tenho que o meu ΔH pode ser determinado em função de TF menos TA, ok? Da mesma forma para a base, né? Então, para o ΔHB, né? E para o calorímetro, eu tenho o calorímetro na temperatura inicial e na temperatura final, né? Vamos colocar aqui, ao invés de TA, vamos colocar TI e TI aqui, ok? E o próprio valor da entalpia do calorímetro vai ser determinado pela sua capacidade calorífica, TF menos TI. Tá? Então, o meu ΔHn, meu calor de neutralização,
é o calor envolvido nessa reação aqui, né? Que observem, é diferente daquela que eu coloquei inicialmente, onde eu tinha TA e TB para os reagentes. Agora eu tenho TF para o HCl e TF para o NaOH, que são, na verdade, esses valores determinados ali. Tá? Então eu tenho a temperatura final já com a reação processada, né, dentro do calorímetro. E assim eu consigo, sabendo ΔHA, ΔHB e ΔHC, eu consigo determinar o calor de neutralização da minha reação ácido-base. Tá? Logicamente a mesma coisa eu vou fazer para um ácido fraco, ou melhor, para o ácido forte e para a base fraca, como é no caso do ácido clorídrico e hidróxido de amônio.